Iniciando o seminário, teremos agora a palestra intitulada Gestão de Riscos na Nova Lei de Licitação. Palestrante, o senhor Rodrigo Fontenelle, presidente do Conselho Nacional de Controle Interno, CONACE. Currículo resumido. Auditor Federal de Finanças e Controle da CGU, atualmente é Controlador-Geral do Estado de Minas Gerais, presidente do Conselho Nacional de Controle Interno, CONACE, e presidente do Conselho Fiscal do BDMG. É mestre em Contabilidade pela UNB, pós-graduado em Finanças, IBMEC e Auditoria Financeira, bacharel em Ciências Econômicas pela UFMG, é professor da Fundação Dom Cabral, FDC, e também atua como instrutor e mentor para altos executivos na ENAP. Mediadora, a senhora Cristiana Borges, diretora de Governança e Risco da SCGE-PE. Currículo resumido. Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Pernambuco, com pós-graduação em Contabilidade Pública e Responsabilidade Fiscal. Servidora pública da SCGE há 11 anos, com atuação nas áreas de racionalização de despesa, monitoramento de gastos, monitoramento das unidades de controle interno e das estatais de gestão de riscos. Desde 2020, é diretora de Governança e Riscos da SCGE. Convidamos agora o senhor Rodrigo Fontenelle para iniciar a palestra. Bom dia a todas e todos novamente. Queria que se pudesse... obrigado. Deixa eu só ver se tá. Bom, pessoal, vamos tentar fazer algo bem objetivo, bem interativo aqui para a gente poder discutir um pouquinho um tema tão importante e que aqueles que já me acompanham aí há algum tempo sabem que eu acredito bastante, né, razão pela qual aceitei o convite e agradeço novamente a Érica por estar aqui hoje para falar um pouquinho. Eu nem falei tanto assim já, sobre a gestão de riscos na nova lei. Antes, né, até por ser uma apresentação institucional, eu queria apresentá-los aí o CONACE, né, que é o Conselho Nacional de Controle Interno. Hoje nós congregamos 66 órgãos de controle interno em todo o país, né, temos a CGU, temos os 26 estados, mais o Distrito Federal, 20 capitais, né, e já contamos aí com 19 associados em todo o Brasil, uma instituição já temos quase 15 anos aí de formação, e o que a gente tenta é realmente melhorar, fortalecer a governança, o controle interno em todos os cantos do nosso país. A gente acredita muito que dá para fazer melhor, né, em termos de gestão, e aí a gente pode auxiliar, como eu falei até na minha breve exposição inicial. Bom, mas antes de falar de gestão de riscos e para a gente acabar nos situando e não entender que isso é um fim em si mesmo, né, eu gosto sempre de começar com 2 slides para a gente falar de governança e de propósito, né? Então, a gestão de riscos é um grande instrumento, alguns chamam como princípio, outros como pilares, eixos, e aí eu não vou entrar nesse mérito, mas isso tudo está ligado a uma melhoria de governança que nós precisamos ter em todos os órgãos, instituições públicas do nosso país. Hoje, quando a gente fala de governança, pessoal, fiquem tranquilos que aqui não é um teste não é um oculista não, tá? Eu vou disponibilizar essa apresentação, tem uns negocinhos que tá bem pequenininho, mas é porque eu vou disponibilizar a apresentação para vocês e aí a gente consegue, vocês conseguem, né, aproveitar depois um pouco mais. Mas hoje, quando a gente fala de governança, não tem jeito da gente não apresentar a ISO 37000, que é um documento mundial, né, que fala sobre governança. Nessa versão ainda estava em inglês, mas no final do ano passado ela foi traduzida já, então nós já temos uma ISO 37000 2022 em português, e ela traz, dentre os 11 princípios, no meio ali, ó, vocês vão ver que está falando de propósito. Né? Então, por que a gente acorda, né, todo dia e vai trabalhar, ou presencialmente ou virtualmente? Não pode ser, e aí a gente fez um exercício lá na CGE, esse é o
nosso propósito lá na CGE Minas, né, ser integridade e eficiência por uma sociedade melhor. E quando a gente começou a discutir qual que era o nosso propósito lá na CGE, as primeiras, né, os primeiros workshops, as primeiras reuniões, né, as pessoas, algumas falavam assim, a gente faz auditoria, né? E aí eu falava assim, não, mas você acorda, é sério que você gosta tanto assim, né, do tema, você acorda feliz e tal, vai trabalhar para fazer auditoria, tem certeza que é isso que te move, né? E aí a gente foi, com algumas técnicas que existem, a gente foi lapidando isso, né? E o que era mais normal das pessoas entenderem, quando vai falar de propósito, pensar no que a gente faz, né? Às vezes pensava em como a gente faz, mas quando a gente está falando de propósito, a gente tem que pensar no porquê que a gente faz isso. Então a gente demorou quase um ano, né, em algumas reuniões, para chegar, né, neste propósito, que eu entendo que poderia tranquilamente ser o propósito, né, de todas as controladorias e de diversos órgãos, que é ser integridade e eficiência por uma sociedade melhor. Aí isso sim, né, nos motiva mais a realmente acordar todo dia e ir trabalhar. E dentro disso, né, dentro da parte de governança, não sei se alguém aqui já assistiu esse documentário na Netflix, chama esqueci agora a tradução, mas Queda Livre, algum negócio assim, que é na tradução do Netflix. É uma história de Ninguém, pessoal? Vocês não assistem Netflix, não? Assiste coisa mais interessante, né? Não, mas esse é legal. Eu indico esse documentário, é daquele caso, é um documentário sobre aquela queda daqueles 2 Boeings 737 MAX, né? E aí o documentário, ele tem muito essa pegada de governança e cultura, e ele demonstra muito que quando a Boeing, né, ela fez uma fusão com uma outra empresa, apesar da Boeing ser maior, a cultura organizacional dessa outra empresa acabou permeando a alta gestão, a alta administração da Boeing. A Boeing, o propósito dela era muito focado em segurança. Então, independente do custo, a lógica dela se isso está um pouco inseguro, não vamos voar. A lógica dessa outra empresa era justamente a questão de reduzir custos e ter mais lucratividade. E quando a gente vê o motivo pelo qual, e eu não vou dar spoiler, pelo qual os 2 aviões caíram, matando mais de 300 pessoas, né, no somatório, a gente vê que era uma coisa muito boba, uma coisa de capacitação, mas que o recurso foi cortado justamente por esse novo propósito que a Boeing acabou tendo, né, a partir dessa fusão. Então, daí a importância, gosto de ilustrar com esse documentário, depois assistam se tiverem interesse. Bom, vamos falar agora entrando mesmo, né, na parte de gestão de riscos. Claro que antes de entrar especificamente na nova lei de licitações, a gente tem que dar uma nivelada aqui em relação ao tema. Em relação ao tema, mas quando a gente fala de compras públicas sem gestão de riscos, pessoal, a gente está agindo... quem aqui está na parte de execução de compras mesmo? Em qualquer uma das fases? Ou o pessoal é tímido ou ninguém aqui faz compra no estado. O pessoal dali... se vocês não estiverem fazendo gestão de risco, pessoal, é igual esse carinha. Clica, por favor, nesse vídeo. São só 10 segundos. Dentro desse slide aí, se você puder... Nessa foto aí tem um vídeo. Se você puder clicar aí dentro. Aí. Vocês vão estar igual esse cara que está fazendo esse esporte radical. Ó. Pessoal, vocês vão achar que vocês estão seguros, né? Mas quando, na verdade, está faltando alguma coisa. Né? Então, eu gosto de ilustrar com esse videozinho aí, para a gente entender a importância, né, da temática que a gente está começando esse nosso seminário de hoje. E aí, quando eu comecei a ter contato com gestão de riscos em 2008, que eu fiz um curso, logo que eu entrei na auditoria interna lá em Minas, tive a oportunidade de fazer um curso em São Paulo, numa empresa bem legal, e falei, pô, esse negócio faz sentido. E de lá para cá eu tenho, né, militado, vamos dizer assim, nessa área. E aí, pensando o que eu poderia trazer para vocês de diferente, né, do que eu tenho falado assim, em relação à gestão de riscos, e aí eu decidi trazer
tudo que eu errei, né, ao longo desse... não foi só isso, não, mas isso aí talvez seja o principal em relação à implementação da gestão de riscos, né? O primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é que framework não convence ninguém. Né? Então eu tinha, na verdade, mas isso era meio que padrão, né? Quando a gente ia convencer ou tentar convencer um gestor que gestão de riscos é legal, né? Aí a gente falava do COSO, né? A gente falava da ISO, né? E aí, assim, sendo bem sincero, pessoal, as pessoas da alta administração, de órgãos, e aí não é uma crítica de órgãos, governador, ministros, etc., eles não estão nem aí se existe COSO, se existe ISO, não estão nem aí. Eles querem saber, olha, por que que isso vai melhorar o meu processo? Então, o que que isso, né, em última instância, o que que a governadora Raquel Lira, eu nem a conheci agora, né, fiquei bastante impressionado com a capacidade dela, mas eu tenho certeza que se eu chegasse para ela e falar, olha, você tem que implementar a gestão de risco, porque no COSO 2 fala que tem que implementar, ela ia me mandar embora, né? Ela é educada? Não, ela ia escutar e depois, tá, obrigado. E isso não ia ser efetivo. Agora, quando a gente começa a trazer com exemplos, com boas práticas, os resultados, sejam eles financeiros, sejam não financeiros, aí sim o cara começa a prestar atenção em você. Né? Então, ó, isso aqui pode me ajudar a entregar uma merenda escolar de qualidade ali para os meus alunos. Isso aqui pode me ajudar a diminuir a fila nos postos de saúde. Aí sim a gente começa. Então, eu estou falando que a gente não precisa, nós que acabamos militando mais nessa área, não precisa conhecer? Claro que precisa. A base de tudo que a gente faz são esses documentos e alguns outros. Mas isso não quer dizer que as outras pessoas precisam saber essa tecnicidade. Às vezes isso mais afasta do que ajuda. Não demore para chegar ao nível estratégico, tá? Se eu chegar para a governadora e falar, olha, eu tenho uma ferramenta, uma forma de atuar que vai fazer com que você consiga concluir as obras, né, pegando até a fala dela, concluir mais rapidamente as obras paradas no Estado. Ela vai me ouvir. Por quê? Porque isso é estratégico para a gestão. Agora, se eu chegar e falar, olha, eu tenho uma ferramenta que vai fazer com que minimize o risco de apagar a luz no auditório tal, se estiver tendo uma fala da senhora. Aí, isso não é estratégico para ela, né? Isso aí a gente não consegue convencer. Então, se a gente está fazendo gestão de risco em nível operacional e a nova lei de licitações e contratos, ela traz essa pegada e tem que trazer, mas não esqueça de trazer isso para o nível estratégico dentro do seu órgão. Mais importante que sistema são as pessoas, isso é meio óbvio, tem até a minha frase final na apresentação em relação a isso, mas muita gente fica preocupada, não tem condição de fazer gestão de risco porque eu não tenho sistemas para fazer. Grande parte das organizações começam com uma simples planilha, começam com softwares livres, né, para depois isso ir evoluindo. Uma boa metodologia não traz necessariamente bons resultados. Quanto mais simples, melhor, pessoal. Esse é um outro aprendizado, tá? Quanto mais simples a metodologia, mais fácil vai ser você implementá-la, né? Se você criar um monstro, pode ser baseado em todos os melhores frameworks que vocês conseguirem consultar. Mas se vocês criarem um monstro, vocês não vão conseguir ter a efetividade dessa ferramenta de gestão de riscos. E também tem gente que faz uma vez, né? Roda ali o processo de gestão de riscos ou os próprios riscos estratégicos e esquecem de monitorá-los. Aí também não adianta nada, né? Sempre dou o exemplo da pandemia, né? Quem fez uma avaliação de um macroprocesso em gestão de riscos em dezembro de 2019 e não voltou mais naquele macroprocesso, não tem mais gestão de risco, porque a pandemia mudou todos os processos, né? Então, você tem que sempre que monitorar. Essas seriam 5 dicas aí que eu acho que que a gente pode evoluir, tá? Agora sim, entrando mais especificamente na nova lei, eu vou trazer alguns pontos. Alguém sabe quantas vezes a palavra riscos aparecia na 8666, antiga lei de licitações? Antiga não, né? Até 31 de março ela ainda está vigente. Alguém sabe quantas vezes a palavra riscos aparecia? Deve ter alguém aí no Google, né? Vai entrar e dar um controle. Não, eu ajudo vocês, pessoal, uma vez, tá? E a palavra riscos na 14133?
Quem acha que foi uma também? Menos de 10? Menos de 20? Mais de 30? Ninguém quer brincar, né? Então, tá bom, eu também não preciso consultar, não. É 33 vezes, não, 34 vezes, tá? Que ela aparece, né? Então, essa nova norma, pessoal, ela é muito melhor. E assim, com todas as críticas que a gente pode ter, e eu vou trazer algumas críticas, ou pelo menos alguns pontos que a gente ainda vai ter que debater muito para regulamentar a lei, mas ela é muito mais de governança, de integridade, de riscos e de controle. Tá? Infinitamente melhor pelo menos nessas 4 temáticas. E ela traz uma coisa que nós, né, do controle, já estamos cansados de saber, que é a questão das 3 linhas, né, que já foi chamado de 3 linhas de defesa, 3 linhas de controle, só 3 linhas. E aí eu trouxe uma pesquisa até mais recente da Deloitte, mas isso é focado no setor privado, mas para vocês verem que mesmo no setor privado, que já usa essa terminologia, né, quando fala de gestão de riscos e controle, esse modelo de maturidade, mesmo ainda no setor privado, deixa eu ver se está funcionando aqui. Bom, não dá para vocês verem. Mesmo no setor privado, a gente ainda está longe de ter uma maturidade ideal, né? Que eles chamam, que a Deloitte chamou de amadurecido ali, ó, né? dos três níveis ali de controle ou linhas de defesa, tá? Mas na lei, e antes de entrar no 169, que é o artigo que trata dessas 3 linhas, a lei ela traz um outro ponto bem interessante, né? Por quê? Porque ela dá responsabilidade, né, para a alta administração, né, de implementar, inclusive, a parte de gestão de riscos e controles internos. A gente vem evoluindo essa temática em relação em termos de legislação, né? Na esfera federal, a gente tem o decreto 9203 de 2017, que já deu essa obrigação em relação à auto-administração de implementar essas ferramentas, mas agora a gente tem numa lei nacional, né, essa responsabilidade, o que dá uma chance maior da gente conseguir realmente implementar isso de maneira efetiva. Quando a gente pega o artigo 69 que eu falei para vocês, que traz as 3 linhas de defesa, embora seja, né, saudável e mereça, né, os nossos parabéns de terem levado a uma legislação tão importante, a questão de um modelo de maturidade tão interessante nessa parte, a legislação ela acabou focando muito na esfera federal. Né? Então, a gente tem alguns problemas em relação a isso, né? E que eu tentei colocar aí em negrito e colocando algumas interrogações. Né? Primeiro que ela chama a estrutura de governança do órgão-entidade como primeira linha de defesa. Quando a gente vai no modelo, a gente sabe que isso não é verdade. Né? As linhas, elas comunicam com a parte de governança. A segunda linha, que talvez seja ali um dos pontos que a gente vai ter que mais evoluir e discutir, ele diz o seguinte, ó, integrada pelas unidades de assessoramento jurídico, beleza, e de controle interno do próprio órgão ou entidade. Qual que é o problema aqui, pessoal? Cada estado e cada município tem uma forma de estruturação diferente. Isso aí está certinho para a esfera federal. A esfera federal nós temos, em todos os ministérios, o que a gente chama de assessoria especial de controle interno, que faz sim o papel de segunda linha, não faz auditoria, não faz papel de terceira linha. Tá? Em cada ministério, aí está certinho. Só que quando a gente vai para os estados e boa parte dos municípios, nem sempre isso é verdadeiro. Vou dar um exemplo. Lá em Minas, a gente tem controladorias setoriais e seccionais que fazem a terceira linha dentro dos órgãos. Eles estão lotados nos órgãos. Tá? Então, a forma de estruturação é diferente. E aí, quando você joga na terceira linha a responsabilidade, né, de terceira linha do órgão central de controle interno, e está realmente correto, e eu não vou nem entrar na questão do Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas, pelo modelo, não seria terceira linha. Né? Mas quando a gente joga órgão central de controle interno na terceira linha, o que eu vou fazer com os meus controladores setoriais que estão lá na Secretaria de Fazenda, Secretaria de Planejamento? Eles vão ser entendidos, como na minha opinião deveriam, como terceira linha, embora trabalhando descentralizado, ou, como todos no órgão conhecem eles como órgão de controle interno ali,
eles vão ser colocados na segunda linha e aí vai ser exigida uma participação um pouco maior, porque a própria lei, ela diz, ela traz para esse controle interno de segunda linha uma participação, inclusive, nos atos da gestão. Então, isso a gente vai ter que evoluir, tá? Eu tenho defendido que esse modelo essa redação é interessante para o governo federal, mas os estados vão ter que adaptar essa forma de abordagem em termos de segunda linha. Bom, importante também, né, a gente sempre tem que levar em consideração a questão do custo-benefício. Isso é um princípio de controle interno, isso está em todas as nossas legislações, desde o Decreto-Lei 200 de 1967, já fala que o controle interno, para fazer sentido, tem que ser, né, você tem que comparar o custo com o benefício, né, mas isso agora foi alçado a uma lei nacional, né, e também tem um outro ponto que a gente vai ter que também evoluir para saber como aplicar, que é quando você encontra uma impropriedade ou, ali embaixo, quando você encontra uma irregularidade. Por quê? Porque a lei é silente nesse ponto. Ó. Quando constatarem simples impropriedade formal, adotarão. Né? Qual linha adotará, né, essa correção? E pior, né, quando é irregularidade, quem vai remeter ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público? Nós, terceira linha, a gente é obrigado, isso está na Constituição, nós temos que realmente remeter. Mas já a primeira linha, em verificando, ela mesma já tem que remeter, isso a gente vai ter que avançar também, tá? Bom, claro que eu tive que fazer um recorte aqui, pessoal, para a gente falar de gestão de riscos. Eu fiz um recorte que eu acho que é uma função muito importante e que, por vezes, ela é deixada um pouco de lado, que é a parte de gestão e fiscalização contratual. Tá? Então, a parte que eu vou falar de gestão de riscos, eu foquei mais nessa última etapa, vamos dizer assim, do metaprocesso ou macroprocesso de aquisições, e trazendo aí, né, essa lembrança que é uma obrigação, né? Não é eu acho que deve ser interessante alguém acompanhar esse contrato de milhões de reais que eu estou celebrando aqui com o prestador de serviço. Não é que você acha interessante, é uma obrigação, né? Isso está em diversos pontos da própria legislação. Qual que é o problema? Aqui, novamente, pessoal, vocês vão ter, não tinha nenhuma pretensão de vocês lerem esses slides, não. Mas eu quero deixar como material, né, de consulta. Qual que é um problema, e eu tenho certeza que acontece aqui também, né? Tem algum gestor de contrato aqui? Gestor ou fiscal de contrato? Alguns, né? Tenho certeza que, embora não conheça a legislação de Pernambuco, vocês enfrentam, né, essas legislações esparsas, legislações nacionais, legislações estaduais, recomendações do Tribunal de Contas, né, orientações normativas de tribunais ou da própria CGE. Então, na hora que vocês vão ter que aplicar, né, executar bem essa função de gestão e fiscalização contratual, né, fica aquele emaranhado ali de legislações a seguir. O que a gente fez e depois eu vou deixar essas duas notas aí também à disposição de vocês. O que a gente fez a partir de uma nota de consultoria lá na CGE para os órgãos e entidades da administração pública mineira? A gente consolidou todos esses pontos e também fizemos uma parte de gestão de riscos, né? Então, a gente pegou, né, alguns pontos da lei, né, da 14.133, pegamos, exemplificamos, lógico, não tem a pretensão de ser exaustivo, né? Então, nós pensamos aí em 41, se não me engano, acho que é 41, riscos que podem estar, né, que permeiam essa função de gestão e fiscalização contratual, e sugerimos, né, então dividimos desde a atividade, né, com o objetivo, os critérios que a gente toma como referência, né, para aqueles que não estão tão familiarizados, né, olha, por que você está cobrando, né, por que aquela atividade é necessária? Então, onde está, né, na legislação? E listamos os 41 riscos, né, em cada uma das 15 atividades, seja de planejamento ou seja de execução, e sugerimos, né, para os órgãos e entidade controles, né, ações para mitigar aqueles riscos. Então, cada um lá quer dizer que está pronto, né, está mastigado para o órgão, para a entidade? Não.
é uma questão de orientação. E aí, cada órgão é que vai ter que avaliar, né? Olha, não, esse primeiro risco que a CGE está entendendo que pode permear a atividade de planejamento, né, de uma gestão e fiscalização de contrato, no nosso caso aqui não se aplica, porque as compras são centralizadas lá pela CEPLAG, por exemplo. Tá? Então, esse não se aplica. Mas assim a gente consegue, né, cumprir a nossa função orientativa, né, por meio de uma das atividades de auditoria, né, que é a chamada consultoria, e assim facilitar o entendimento, né, porque todos nós, pessoal, e aí eu me incluo a CGE e com todo mundo que a gente conversa, todos nós ainda temos dúvidas em relação a essa legislação, mesmo quase 2 anos depois. Tá? Por quê? Porque é algo inovador, né? É uma outra forma de se ver as aquisições públicas e a gente tem que ir aprendendo, né? O que não quer dizer que a gente não precisa se debruçar, e aí a nossa lógica aqui foi justamente tentar ajudar aquele gestor, né, para que ele cometa menos erros ao aplicar a 14133 a partir de 1º de abril de 2023. Aqui eu trago algumas boas práticas, né? E aí não vou ler todas, mas, por exemplo, né, um programa de integridade nas contratações públicas, né? A gente vê muitos programas de integridade dos órgãos, claro que isso é importante, né? A gente não está exigindo programas de integridade para cada função ou para cada setor, claro que não, mas dentro do programa de integridade do órgão, ou às vezes até dentro do programa de integridade do próprio Estado, né, já que a gente aqui está falando em nível estadual, você ter um olhar, né, principalmente para aqueles riscos de integridade, e aí já fazendo esse link, né, com o tema de combate à corrupção aqui do nosso seminário, já pensar esses riscos de integridade para a área, né, de aquisições. Né? E eu sempre tenho um cuidado de falar, quando a gente, né, fala que a área de aquisições tem um alto risco de integridade, quando a gente está falando isso, pessoal, não estou falando da idoneidade das pessoas que estão trabalhando nessa área, muito pelo contrário, mas é porque é uma área que envolve muito recurso e tem uma relação com o externo, né? Nesse caso com o fornecedor. Então a atividade ela já é arriscada, independente se é a Madre Teresa de Calcutá que está lá, tá? Ou se pensa no oposto, não posso citar nomes aqui, né? Porque depois, ultimamente, né, tem que tomar cuidado. A Madre Teresa de Calcutá todo mundo entendeu e eu posso citar. Então pense em o oposto da Madre Teresa. A questão não é essa, a questão é a atividade, né, relacionada a aquisições públicas. Então é interessante, né, essa questão. Também, obviamente, a própria, né, gestão de riscos, manuais e checklists, né, que hoje a própria 14133 já diz, né, que o controle interno, segunda linha, vai assessorar nessa confecção de checklists, de manuais, etc. Então, tem algumas boas práticas aí. Essas são as 2 notas de consultoria que nós construímos, que nós elaboramos na CGE. Lá nós criamos um grupo, o Estado, né? Criamos um grupo de trabalho para ir evoluindo nos documentos, na regulamentação da 14133 no Estado. A CGE faz parte, obviamente, desse grupo e a gente tem contribuído com notas de consultoria, né? Essas 2 são relacionadas aí a esses pontos que eu trouxe aqui para vocês. Claro, algumas especificidades mineiras, né? Mas eu acho que no todo pode ser útil, né, para outros estados e outros municípios. Falando de gestão de riscos, não posso deixar de apresentar para vocês o portfólio de gestão de riscos que nós temos lá na CGE, que nós construímos nesses 4 últimos anos, desde a declaração de apetite a riscos, passando por dois guias metodológicos, tanto de riscos de processo como de riscos estratégicos, e por 2 documentos que eu diria inovadores, né, que é o plano de continuidade de negócio e o plano de contingência, quando um pouco antes ainda da pandemia que nós fizemos. Voltando agora um pouco mais para o CONASSE, né, falei um pouquinho dos objetivos estratégicos do CONASSE quando eu falei da minha fala sobre, quando eu trouxe na minha fala a questão da igualdade de gênero. Nós temos uma ação, e aí eu convido, né, todas as mulheres que ainda não se inscreveram na plataforma Mulheres no Controle a se inscreverem, né? É um hot site, né, que a gente tem lá
diversos, acho que já está com mais de uma centena, né, de mulheres que trabalham nessa área nossa, seja controle interno, controle social, controle externo, e nós utilizamos esse banco, né, esse cadastro, muitas vezes, justamente vai ter um evento, eu quero uma palestrante que fala de ESG, né, vamos ver se lá no nosso banco de mulheres, né, mulheres no controle, se a gente tem alguém, né, alguma palestrante que possa suprir essa nossa necessidade. E dentro disso não tem, ainda dentro desse programa, né, talvez o próprio Kamata à tarde possa falar um pouquinho disso, embora não seja o tema que ele vai abordar, mas ele está à frente de uma outra iniciativa que é justamente um livro, né, focado, um livro que a gente fez, um concurso, né, só mulheres escreveram, né, são 15 ou 10, Kamata? 10 artigos? 15 artigos. 10 artigos, né? 15 acho que era o número de páginas. 10 artigos, né, que estão sendo lançados pela editora Fórum, né, também focado, né, mulheres escrevendo esses artigos nas nossas temáticas. Convido vocês também a conhecerem, quem não conhece, o Banco do Conhecimento do CONASSE. Tá? O que a gente tenta é trazer as boas práticas dos nossos membros para todos que queiram conhecer. Então, a gente divide ali por macrofunções, né? Então, eu estou precisando de alguma coisa relacionada à correição, né? Então, vão ter ali vários temas, dentro de correição, vários manuais, ações de comunicação, dentre outras coisas, né? Está lá no site do CONASSE também. O nosso site, né, conasse.org.br, né, que tem várias informações ali interessantes. O CONASSE TV, esse eu indico bastante, porque a gente tem muitas capacitações que a gente faz via YouTube e acabam ficando nesse CONASSE TV. Então, tem de todas essas temáticas que a gente trabalha, né, vocês têm a possibilidade de encontrar, né, cursos lá. E já finalizando, né, eu gosto muito dessa frase, né, desse consultor, Trevor Levine: gestão de riscos é sobre pessoas e processos, não sobre modelos e tecnologia. Tá? São as pessoas que vão realmente mudar os processos. É bom que a gente tenha a tecnologia como aliada, uma boa metodologia como também aliados, mas, no fim, o que vai dar conta mesmo são as pessoas. As nossas redes sociais, quem não segue ainda o CONASSE, né, fiquem aí à vontade para a gente interagir bastante. E no meu caso aí também, né, eu lancei recentemente o meu site, também quem quiser, né, conhecer um pouco mais do trabalho e tudo, tá nas minhas redes sociais aí e o meu site.